Devocional diário Café com Deus Pai por Júnior Rochirola, dia 21 de dezembro. Viva sua nova estação. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 22. Não é dada a nós, pelo Senhor, a possibilidade de conhecer os dias vindouros, e isso, na verdade, trata-se de um sinal do amor e cuidado de Deus para conosco. Afinal, se todos nós soubéssemos o dia do amanhã, não teríamos passado por vários momentos da vida que, por mais dolorosos que possam ter sido, foram um processo necessário para chegarmos até aqui. Estamos perto de terminar mais um ano e acabamos de encerrar mais um ciclo. No entanto, outra estação em nossa vida se inicia hoje. Na passagem que lemos, Deus afirma uma promessa de provisão e sustento para a humanidade. Em sua infinita sabedoria, Ele estabeleceu a divisão das estações, períodos cíclicos pelos quais todos nós teremos de passar ao longo da nossa jornada, para que entendamos com serenidade que existem processos e momentos na vida pelos quais é necessário passar por um tempo de autorreflexão e transformação, para que as coisas velhas que nos impediam de avançar sejam abandonadas. Temos muitos motivos para sermos gratos a Deus. Pode ser que nem tudo tenha ocorrido como você esperava, mas muitas coisas vieram na estação que passou e muitos bons frutos virão nesta nova estação, pois este é um novo tempo de renovo em Deus, para que novos planos e metas sejam semeados. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida e pelos frutos que você tem colhido. Entregue esta nova estação a Deus. Este é um tempo fértil de provisão, sustentação, plantio e grandes colheitas. Frase do dia: só porque Deus não está trabalhando no seu tempo, não significa que Ele não está trabalhando em seu favor. Leitura bíblica, livro de Hebreus, capítulo 7. Palavra-chave: gratidão. Hebreus, capítulo 7. O sacerdócio de Melquisedeque era figura do sacerdócio eterno de Cristo. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior, e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão,
Até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei, porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio, e muito mais manifesto é ainda se à semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da lei incorruptível, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, porque o procedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele, uma vez oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Se você tem gostado do conteúdo deste canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem você ama. Te espero no próximo vídeo. Até lá!